Bom dia! Começamos agora o lançamento da campanha Movimento a Serviço do Brasil. Hoje você vai conhecer detalhes desse movimento composto por 26 entidades, que representam servidores do Fisco dos Estados, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Teremos como porta-vozes a coordenadora-geral da FENAJUDE, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados, Sandra Silvestrini, o coordenador de comunicação da FENAJUF, Isaac Lima. Teremos o coordenador executivo da FENAMP, Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais, Alberto Ledur, e o diretor de comunicação da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Clóvis Silva. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão acompanhando ao vivo pelo canal da FENAFISCO no YouTube e pela página do Facebook. Lembrando que vocês podem participar do nosso lançamento enviando suas perguntas no chat aqui ao lado ou enviando comentários pela transmissão da nossa página no Facebook, Movimento a Serviço do Brasil. Selecionaremos as principais para os nossos especialistas responderem. Agora, vamos assistir a um vídeo curto que dá o pontapé inicial para a nossa campanha. O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Bacana. Hoje vocês conhecerão projeções de como a diminuição na carga horária em 25% dos servidores públicos presente na PEC 186 irá afetar as entregas de parte dos serviços realizados pelo Poder Judiciário. As projeções são baseadas nos últimos números divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça e feitas pelos técnicos do Poder Judiciário que compõem o Movimento a Serviço do Brasil. Os dados levam em consideração a produtividade média do último ano e apresentam uma estimativa conservadora, visto que os números podem ser ainda maiores em razão do efeito cascata que a medida pode gerar. Também traremos aqui algumas considerações sobre os prejuízos da reforma administrativa para a sociedade e também para a democracia. Por favor, Isaac Lima, você pode iniciar? Joana, olá a todos e todas que nos acompanham nesse momento. É um grande prazer estar aqui no lançamento dessa grande campanha, desse grande movimento a serviço do Brasil. E nós vamos passar uma apresentação aqui para vocês, se puder colocar em tela, por favor, para que a gente possa demonstrar tudo isso que a Joana já introduziu. Nós estamos lançando, então, esse movimento, que é um movimento nacional, que congrega diversas entidades do serviço público, federal, estadual, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da perda dos serviços públicos que ela terá caso a PEC emergencial e a reforma administrativa passarem. Pode passar, por favor, o slide. Uma das propostas que nós temos no nosso governo, em especial, é a PEC 186, que reduz em até 25% a carga horária dos servidores públicos, tá? E também os seus salários.
o governo ele não apresentou nenhum estudo, nenhuma informação concreta de benefício, de economia de recursos e dos benefícios dessa ação. Dessa forma, o governo ele coloca em risco ofertas de serviços essenciais para a população já em 2021. Pode passar, por favor? Então, se a PEC 186 for aprovada, nós teremos 25 menos médicos em plena pandemia, 25 menos professores, só para a gente citar um exemplo, 25 menos serviços básicos. Mas só para a gente perceber, o que essa perda vai significar na vida do cidadão em relação ao poder judiciário? Muitas das vezes nós achamos que o poder judiciário não é um serviço público essencial para a vida da sociedade, mas ele é sim. Quando você tem quando você sofre algum tipo de violência, quando você precisa de um remédio que o Estado ele não quer te dar nesse momento, quando você precisa recorrer contra um benefício que não lhe foi concedido, você procura o Poder Judiciário. Então, é um serviço essencial para a população. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Só para a gente ter uma noção, hoje, no Poder Judiciário, nós temos 3 ramos, né, que são os mais céleres em resolução de processos e de entrega para a população, que são as varas de infância e juventude, as varas de violência doméstica e as varas de direito de família. Esses 3 ramos do Poder Judiciário, eles apresentam os melhores resultados na entrega do serviço à população. São 3 ramos essenciais que nós temos na nossa sociedade, que serão duramente afetados pela reforma administrativa e pela PEC emergencial que o governo ele deseja aprovar. Todos esses serviços, eles terão a sua produtividade afetada em, no mínimo, 25%. Pode passar, por favor. Para a gente ter uma ideia, somente no ano passado, no ano de 2019, nós tivemos mais de 1 milhão de processos de violência doméstica ingressados no judiciário e mais de 5 mil processos de feminicídio, tá? Só no caso de violência doméstica, nós tivemos um aumento de quase 10% com o recebimento de novos processos. Todos esses processos que nós vamos ter nós estamos acompanhando um aumento na demanda dos processos que não necessariamente será acompanhado por uma aumenta na oferta dos serviços públicos. Pelo contrário, com a PEC 186 e com a redução de 25% da carga horária dos servidores públicos, nós teremos uma diminuição na oferta de serviços públicos para uma demanda que é cada vez mais crescente. Eu vou passar agora para a Sandra, que vai continuar a nossa apresentação. Sandra. Bom dia a todos e todas, né, que estão nos assistindo aí. Falar da importância desse movimento a serviço do Brasil, que é um movimento em defesa da própria sociedade, é uma luta que tem sido feita, né, um esforço que tem sido feito, uma união de entidades de vários segmentos em defesa do serviço público de qualidade para a sociedade. E aí a gente não pode deixar de falar numa situação muito grave que a gente tem vivenciado e que, por mais que tenha tentado enfrentar e minimizar, ela não tem bons números, não traz bons números, que é a situação da violência doméstica, né? A justiça tem sido muito demandada, como bem o Isaac falou, nos casos da violência doméstica. E isso é uma mudança de cultura, até em virtude do estímulo que se tem feito, e correto e adequado, de que não se sofra essa violência calado, trancado, né, dentro de 4 cômodos, que se denuncie, que se leve isso a público, que se busque findar essa violência. Então, há esse estímulo para que a sociedade faça isso, para que as pessoas não façam serviços, um desserviço, né, à sociedade que quer se calar
Então, que vizinhos denunciem quando testemunham essa violência doméstica, e aí tem essa tendência natural do aumento da procura do judiciário no caso dessa violência doméstica. Porém, esse aumento de novos casos, acompanhado aí dessa redução da oferta do serviço, que acontece naturalmente quando vem uma reforma, uma proposta de emenda emergencial, reduzindo, né, o número de servidores, porque ao reduzir a carga horária, reduz a quantidade, o tempo de serviço prestado para a sociedade, isso vai aumentar uma demora na solução desses conflitos da violência doméstica. E quando todos nós sabemos que o tempo, nesses casos, em vários outros, mas nesses casos principalmente, é fundamental, pode valer a própria vida da pessoa que está sofrendo essa violência, né? Pode passar. Bom, se a gente somar, então, tomar como uma referência, né, as sentenças, né, os casos, digamos assim, resolvidos, proferidas essas sentenças no ano de 2019, a PEC, após a aprovação, se aprovada a PEC, aqui estamos trabalhando para que não seja aprovada, a bem da sociedade, a bem do serviço público, repito, mas se aprovada, após aprovada, o número ficaria na ordem de um prejuízo de mais de 310 mil processos. Essa PEC, ela reduziria pelo menos 130 mil processos, julgamentos de processos da violência contra a mulher, violência doméstica, que poderiam ser solucionados. Agora, quando você pensa em 103 mil processos que deixam de ser solucionados, em virtude da redução do papel do Estado, da redução da proteção da mulher, da proteção da redução das vítimas de violência doméstica em geral, né, os adolescentes, em situação também de violência, de abandono. Então, a gente tem aí uma situação grave que a sociedade precisa verificar, e quando o Estado tenta, de alguma forma, quando ele é retirado desse papel fundamental que ele tem tido, principalmente nos últimos anos, porque a justiça tem tentado, tem se esforçado para aumentar o número de varas, para melhorar o acesso, o acolhimento, né, a atenção a essas vítimas, e nesse momento nós passamos aí com essa ameaça de um retrocesso nos casos, e aí essa queda, ela pode ser ainda maior se a gente já verificar que nos últimos anos ela já tem ocorrido em virtude da não reposição do quadro de pessoal. Aí, rapidamente, eu vou passar uns dados para vocês, que em 2017, por exemplo, havia, comparando o número de servidores lotados nas varas de violência doméstica, específicas de violência doméstica, com os de 2019, já se tem uma queda do número de servidores por varas especializadas, né, na violência doméstica, já se tem de 25%. E se a PEC passar, essa queda de servidor por vara, ou seja, de servidor para tratar especificamente desses casos, passa para 44%. Em 2017, como nós dissemos aí, o número comparado a 2019, houve um aumento do número de processos de violência doméstica por cada servidor, na ordem de 27%. E aí, se a PEC for aprovada, essa média por servidor, por vara, pode passar para 70%. Também nós temos um outro número que são os processos de feminicídio, né? Esses processos de feminicídio teve um aumento médio de processo de feminicídio por servidor de 13% de 2017 a 2019. E esse aumento pode chegar a 51% se essa PEC, essa reforma, que está proposta, passar, né? Então, a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Então, essa PEC, ela gera um efeito, a aprovação gera um efeito cascata em todo o Poder Judiciário federal, estadual e em todas as suas ações. E aí, bem falou, né,
o Isaac, que me antecedeu, que o Poder Judiciário é onde a sociedade busca solucionar, busca seus direitos, né? Onde a sociedade busca solucionar seus conflitos de toda a ordem, conflitos previdenciários. Vamos citar um exemplo agora específico da pandemia que a gente está enfrentando. E no Poder Judiciário, diante de várias situações de falta de leitos ou de medicamento, por exemplo, é um dos exemplos, é o Poder Judiciário que a sociedade recorria para garantia de um leito, para garantia de um medicamento que estava sendo negado. Isso no cotidiano, em várias outras situações, como a gente já disse, da própria situação do menor, que tem que ser reinserido, o menor infrator, ser reinserido na sociedade. Bom, então são várias situações aí em que a população tem que recorrer ao judiciário e ela nem sempre percebe isso, né? E a gente tem deixado muito claro, a gente fala aí em judiciário, mas a educação, a saúde, né? A gente já teve um caso, eu sou da Federação Nacional de Servidores, mas recente, que né, bem ainda vivo na memória, que foi do rompimento de barragens. E quem a gente viu mergulhar até o final, e até hoje acontece, porque nem todos os corpos foram achados, ali até na lama, para devolver pelo menos os corpos, né, à família, são servidores públicos, bombeiros, quem esteve presente lá o tempo todo, servidores públicos do judiciário, várias especializadas, assistentes sociais, psicólogos. E então a gente tem que ver aí a presença dos servidores que essa PEC pode retirar da sociedade nas situações em que ela mais precisa. Pode passar. O prejuízo social, né, o número de processos que a gente vê e que foram baixados em todas as varas, né, no ano de 2019, foram cerca de 35 milhões e 400, ou seja, processos que tiveram um fim, demandas levadas, né, que tiveram um fim. E pelo menos 9 milhões de casos deixariam de ser solucionados com essa redução de 20% da carga horária, portanto, redução do serviço prestado à sociedade, se a PEC for aprovada. Portanto, é algo muito grave, e por isso o lançamento do Movimento a Serviço do Brasil, que tenta conscientizar a sociedade dessa perda gigantesca que acontece no momento em que você reduz os serviços públicos. Pode passar? Esse é o nosso próximo companheiro que vai falar, que é o... Eu esqueci a ordem, por favor, vocês podem... Sou eu, Sandra. Muito bom dia. Você trouxe vários dados importantes para a gente sobre essa questão da redução da carga horária e o impacto que teria no judiciário. Quero cumprimentar aqui a Joana, que é a nossa mediadora, e os colegas aí que estão aqui para poder apresentar esse movimento, do qual eu me sinto muito gratificado e honrado em participar, representando aqui a FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, porque esse movimento não é um movimento corporativista, ele é um movimento que tem o objetivo de alertar, esclarecer a sociedade sobre os impactos deletérios que acontecerão na prestação de serviço à população, se aprovadas essas PECs que foram apresentadas, a PEC 32 de 2020, que fala da reforma administrativa, e a PEC 186 de 2019, chamada PEC emergencial, porque ela traz no seu bojo, no seu contexto, situações que realmente vão trazer prejuízo direto à população. O Isaac, que me antecedeu, nosso colega da FENAJUF, ele disse que o governo não trouxe um estudo efetivo de quais seriam os ganhos com as PECs que foram apresentadas. A equipe econômica do governo federal tem uma estimativa onde eles avaliam que poderiam, com a reforma administrativa, economizar algo em torno de 300 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos com a aprovação dessa reforma. Traz um número frio, um número com base em alguns
levantamentos, mas realmente não aprofunda nesse estudo. Mas o que eu quero demonstrar é que o prejuízo que a gente terá com a aprovação dessas reformas, eu estou falando só pelo lado financeiro aqui, né? Nós já vimos a Sandra apresentar alguns prejuízos sociais com a aprovação dessas reformas, mas o prejuízo financeiro na arrecadação financeira é muito grande. Vamos ver só um exemplo do que é arrecadado nas várias execuções fiscais pelo Poder Judiciário. Poderia passar para a próxima tela, por favor? Nós temos várias de execuções fiscais, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e execuções municipais também, espalhadas pelo Brasil todo. No ano de 2019, segundo dados do CNJ, nós tivemos uma arrecadação somente com as execuções fiscais, ou seja, foram recuperados créditos tributários decorrentes de autuações do fisco, tanto o fisco federal quanto municipal e estadual, da ordem de quase 50 bilhões, mais especificamente 47,9 bilhões. Isso significou um incremento de 10 bilhões comparado com o ano de 2018, ou seja, mostra aí a evolução da eficiência nessa questão da arrecadação. Imaginemos nós que a gente tenha uma redução de 25% da carga horária. Ou seja, nós teríamos um impacto direto na solução desses processos de execução fiscal. Numa conta simples e fácil de ser feita, isso poderia causar um impacto da ordem de 12 bilhões de reais por ano, a menos de arrecadação, nesse único segmento que nós estamos falando, que é o da recuperação desses créditos tributários nas várias execuções fiscais. Não vamos, se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai ver que isso reverbera, ou seja, tem um efeito em todo o processo de arrecadação de tributos em relação aos entes federados. Imagina que nós estamos falando de uma estimativa do governo federal de uma economia em torno de 20 a 30 bilhões por ano. Nesse único segmento, nós teríamos essa redução aí da ordem de 12 bilhões por ano. Poderia passar para a próxima tela. A gente sabe que as varas de execução fiscal, hoje, são o segmento do Poder Judiciário com maior nível de contingenciamento de processos, ou seja, onde menos processos são solucionados, o percentual de processos que entram e aqueles que são solucionados. Hoje a gente já conta aí, segundo dados do CNJ, com cerca de 49 mil processos por vara de execução fiscal. Agora você imagina, reduz a carga horária desses servidores em 25%. Qual a consequência disso? Próxima tela, por favor. A lógica, pode passar para a seguinte também. A lógica da PEC 186, a lógica econômica diz que não tem sentido você tirar dinheiro da economia também, né? Estudos revelam que o servidor público ele é um importante vetor de aquecimento da economia, principalmente do comércio e da parte de prestação de serviços das comunidades locais. Se você tira 25% do salário desses servidores, nós estamos falando de 25% de redução de carga horária e 25% de redução de salário. Qual que é a consequência disso? Além do prejuízo que tem na prestação do serviço público, isso com certeza vai trazer um prejuízo na economia local. Isso é muito tranquilo de se observar, qualquer um que conheça um pouco mais de economia vai trazer esses dados. Quando a gente fala em redução de carga horária, na mesma lógica da questão da arrecadação que nós falamos na vara de execução fiscal, vale também na administração tributária, nos fiscos. Se você reduz a carga horária em 25%, é 25% menos de fiscalização, 25% menos de auditorias realizadas, e com a consequência disso, o aumento da sonegação. Por isso esse movimento, chama-se Movimento a Serviço do Brasil, ou seja, a gente fala que o servidor público, ele serve o país, ele serve a sociedade. E a quem serve, então, essa reforma administrativa? Que traz princípios, novos princípios, inclusive da subsidiário, torna a administração pública subsidiária em relação à iniciativa privada, ou seja, dá a entender
que o Estado só iria intervir aonde houvesse a ausência ou ineficiência do setor privado. Isso não é a lógica. A lógica da administração pública é trazer um serviço de qualidade para a população. Eu passo aí, então, a palavra para o Ledur para continuar na explanação do lançamento do nosso movimento. Bom dia à assistência, aos profissionais da imprensa que vieram aqui atender o nosso pedido e aos nossos colegas aqui das entidades que representam esse tão importante movimento. Eu vou tratar de algumas questões relacionadas à PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, que estabelecem, né, uma reforma extremamente regressiva em matéria de concepção de Estado, né? Por que isso? Porque nós temos aí um processo de erosão do combate ao patrimonialismo que foi constituído a partir da Constituição de 88, na qual a gente teve bem marcada a questão do concurso público como via praticamente exclusiva do ingresso ao serviço público. Então, pode passar o slide. O que a gente vai identificar com a proposta da PEC é uma queda bastante grande da capacidade técnica dos quadros de servidores, que deixam de passar por processos seletivos complexos e com ampla concorrência, com a proposta apresentada na PEC 32, da criação de diversos vínculos, né, espécies de vínculos com o serviço público, e com a quebra desse princípio, né, de regra geral do concurso público. Nós temos aí também uma questão que é bastante perigosa para a democracia, que o concurso ele traz aí o acesso universal, a possibilidade das pessoas concorrerem também aos cargos, e a gente tem uma ampla concorrência hoje nos concursos que é bastante salutar. Dados, por exemplo, do concurso, o último concurso de INSS em 2015, nós tivemos uma média de 1.145 pessoas concorrendo por vaga disponível. Na Polícia Federal também, um dado importante, né, são 395 candidatos por vaga, no Banco Central 488 por vaga. Então, veja, a gente tem aqui uma quebra dessa disputa aberta, democrática, onde todos podem concorrer para acessar uma vaga no concurso público, né? E com isso aí a possibilidade de ampliação de vínculos precários como contratos emergenciais, que são uma realidade em vários estados, né? Principalmente na área da educação. São dados bastante graves. Em alguns estados passam a ser mais de 1/3 da força de trabalho que poderia ser concursada, né? Passando a tela, também eu falar de um ponto importante da PEC 32, que é a abertura da possibilidade de preenchimento de cargos por livre nomeação para outras funções que hoje são restritas à direção, chefia e assessoramento. Então, nós temos uma alteração bastante significativa no artigo 37(5) da Constituição Federal. Hoje, os cargos em comissão de livre nomeação, eles são restritos a cargos de direção, chefia e assessoramento, e com a PEC a gente passa a ter também a possibilidade de livre nomeação nas áreas de funções burocráticas e técnicas. Então, essa alteração tem um efeito concreto na União e nos estados, mas principalmente em pequenos municípios, né? Porque com essa abertura na Constituição, nós teremos aí uma ampla possibilidade de contratação de CCs para funções técnicas burocráticas que hoje são desempenhadas por servidores efetivos. Então, esse é um dado importante, porque quando a gente vê uma PEC, uma discussão tão importante, né, ela tem um reflexo não só na União e nos estados, onde nós costumeiramente identificamos, mas também em pequenos municípios. Né, nós no Ministério Público vemos isso na realidade. Né, já com o atual regramento, a gente tem feito um trabalho bastante forte no combate à proliferação desses cargos, né? No caso do Rio Grande do Sul, são 20 ações judiciais ingressadas no ano passado contra municípios, atacando essa criação de cargos comissionados
para funções técnicas, e com essa abertura proposta pelo governo federal, a gente vai ter uma proliferação e uma legitimização da criação desses cargos para funções técnicas, funções de fiscalização, funções de controle, sem nenhuma distinção de natureza funcional de onde esses cargos de livre nomeação podem ser alocados, né? Então, esse é um dado importante aqui também dos cargos comissionados. E também nós temos aí uma ampla possibilidade, com essa alteração específica do artigo 37, também da criação, da possibilidade de abertura de 90 mil cargos em comissão, que hoje, em boa parte, são preenchidos por servidores de carreira, que passarão a não ter a obrigatoriedade constitucional de preenchimento em percentuais mínimos com servidores, né? Então, são 90 mil cargos comissionados hoje no país, então a gente tem uma possibilidade de aumento desses cargos pela possibilidade, inclusive, funcional de ocupar outros cargos que não sejam de direção, chefia, assessoramento. Então, questões técnicas, burocráticas, né, também passam a ser possíveis de preenchimento por cargos em comissão. E esses 90 mil cargos hoje tem uma restrição na Constituição que um bom percentual deles devem ser providos por servidores de carreira. E essa previsão, ela também cai por terra com a proposta da reforma administrativa PEC 32. Por fim, acho que é importante colocar aqui a possibilidade, de novo reforçando, né, a possibilidade de alteração de estruturas públicas inteiras, de fiscalização, de controle, né, da área ambiental, enfim, dos diversos setores do Executivo, não só na União e nos estados, mas também em municípios. Então, tem um empoderamento muito forte, aqui um reforço da possibilidade de práticas coronelistas nos municípios, né? O prefeito vai passar a ter a possibilidade de extinguir e criar estruturas de Estado, vai ter a possibilidade de criar cargos em comissão de maneira ilimitada no que toca às suas atribuições, né, também burocráticas e também técnicas. Então, nos preocupa muito sobre essa perspectiva, né, a perspectiva de enfraquecimento dos mecanismos de combate aí a casos de corrupção, a casos de proliferação de práticas clientelistas e patrimonialistas no Estado brasileiro. Então, o Ministério Público vai ter muita dificuldade, a partir da PEC 32, da reforma administrativa, de fazer esse enfrentamento nos estados e municípios. Acho que, em linhas gerais, era essa a minha contribuição. Eu passo para a Joana aqui para seguir a nossa explanação, e a gente fica à disposição dos profissionais de imprensa para as perguntas. Obrigada, Alberto Ledor. Agora a gente vai assistir a mais um vídeo curtinho da advogada Marina Ganzaroli. Ela é idealizadora do Me Too Brasil, doutoranda e mestre em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP, né, Universidade de São Paulo. Ela atua com mulheres e LGBTs vítimas de violência há 13 anos. Depois, a gente vai começar a responder as perguntas dos jornalistas, e quem mais tiver alguma pergunta a fazer, vocês podem colocar os questionamentos aqui no site no chat do YouTube. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, podem passar as perguntas também por WhatsApp no 99061, tá? 992359528. O número também está disponível aqui, escrito no chat do YouTube, para quem tiver maiores dificuldades de fazer perguntas pelo chat mesmo. Bom? E para falar um pouquinho especificamente da violência sexual, da mesma forma a celeridade é essencial.
Quando estamos falando de violência sexual no Brasil, estamos falando basicamente e infelizmente de pedofilia. Dos 180 estupros cometidos no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 70% são contra menores de 17 anos e 50% contra menores de 13. Então, essa intervenção precisa ser rápida e eficaz, até porque sabemos que temos um alto índice de subnotificação. Apenas 7,6% das notificações de estupro chegam às autoridades. Isso significa dizer que com a redução de pessoal, seja na justiça, na saúde, na educação, na assistência social, com a PEC emergencial, teremos ainda maiores reflexos na subnotificação desses crimes, porque se a oportunidade e o acesso à notificação e aos seus direitos diante de uma violação, por exemplo, sexual, já é difícil, que dirá quando esse horário, essa disponibilidade, esses recursos, esse investimento é reduzido. Então os reflexos podem ser muito negativos, tanto para o enfrentamento da violência doméstica quanto da violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes, e bastante temerário, precisamente porque o sistema de proteção, apesar de termos um sistema jurídico legal, um marco de enfrentamento à violência considerado um dos melhores do mundo, que é a Lei Maria da Penha, na hora da aplicação da lei, dependemos das pessoas, de cada um, de cada uma que faz parte das instituições públicas, seja da Justiça, do Ministério Público, ou das áreas como saúde, educação e assistência social. O Me Too Brasil e o Projeto Justiceiras são iniciativas da sociedade civil precisamente para buscar suprir esses gargalos que já existem na aplicação da proteção aos direitos humanos das mulheres e meninas. Mas se temos uma redução ainda maior da disponibilidade do serviço público nesse atendimento e nessa resposta, que precisa ser eficaz para garantir a vida dessas crianças, dessas mulheres, teremos ainda mais dificuldade, né? E obviamente a iniciativa privada e o setor de impacto não darão conta, né, de atender aquele serviço que deve ser direto, que tem que ser prestado por aqueles servidores e aquelas servidoras da Justiça, do Ministério Público e das organizações, das instituições públicas que compõem a rede de proteção aos direitos humanos das mulheres e das meninas. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina, muito esclarecedor esse vídeo da Marina. Eu tenho agora uma pergunta da Angélica Mendes, que vai para o Isaac. Isaac, como a redução na jornada do servidor pode prejudicar o atendimento ao público se não houver redução no período de atendimento? Na verdade, nós já temos iniciativas no Poder Judiciário de diminuição de atendimento também ao público, né? Como forma de economia para os cofres públicos, né? Na verdade, a população ela será impactada de todas as formas. Caso o atendimento a essa população de forma direta não seja diminuído, o horário em que a justiça ela vai ficar aberta, mas a carga horária do servidor que irá analisar a sua demanda, o seu processo, ela será diminuída. Então, nós teremos apenas uma aparência de normalidade. Nós teremos apenas uma aparência de que o serviço público ele continua sendo prestado de forma de uma forma que atenda a população. Mas, na verdade, esse serviço público ele não será prestado porque a sua demanda ela vai levar mais tempo para que ela possa ser resolvida. Obrigado, Isaac. Eu tenho aqui mais uma pergunta, agora ela vai para o Alberto Ledur. Qual o efeito prático que a flexibilização da estabilidade pode causar?
Obrigado pela pergunta. É importante colocar aqui a questão da estabilidade, ela não é um instrumento, um privilégio do servidor, é um instrumento de defesa da sociedade. Então, o efeito que nós teremos, por exemplo, no processo de investigação, no processo de fiscalização, de controle, ele é brutal, porque a ação do servidor público, quando ela parte para esse tipo de enfrentamento, ela parte para um grau de tensionamento que é cobrar, fiscalizar, multar uma pessoa, né, exercendo o poder de polícia da administração pública, ele vai fazer isso a partir das prerrogativas e garantias que esse servidor, que esse agente público tem. Então, tu tem um processo de instabilização muito forte, tu tem um processo de enfraquecimento, inclusive do ímpeto do servidor no momento em que ele, ao punir uma autoridade ou ao expedir uma notificação, ele pode estar suscetível a pressões políticas presentes. E vejam, a PEC 32, ela trabalha a quebra da estabilidade e avaliação de desempenho, mas remete para a lei complementar, remete para leis esparsas, leis ordinárias, a possibilidade de regulamentação hoje. Então, nós teremos gestores, não se trata de uma regra geral nacional que vai estar prevista por uma lei complementar de efeito geral. Nós teremos leis ordinárias, cada prefeito, cada ente público poderá fazer a regulamentação da forma como bem entender. Então, o espaço para subjetividade, o espaço para perseguição política, o espaço para, enfim, fragilização da atuação do servidor é bastante grande com o texto que tem na PEC 32. Muito obrigada, Ledur. A gente tem aqui uma pergunta da Paloma Saavedra, repórter do jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Ela pergunta, levando em consideração o impacto da PEC 32, da reforma administrativa, e da PEC 186 de 2019, na prestação de serviços à população, vocês estudam recorrer ao STF contra essas medidas? A pergunta, ela não está direcionada a ninguém. Eu penso que sim, que toda forma de tentar evitar a implementação desta reforma, se aprovada, porque nós esperamos e trabalharemos para que não seja, né, por todos os argumentos que hoje apresentados, mas uma vez aprovada, há que se recorrer, primeiro porque se percebe já claramente, né, indícios de inconstitucionalidade, segundo, em defesa da sociedade e do serviço público. E, então, a tendência é que a gente vá até o final em defesa do serviço público de qualidade e contra essa violência contra servidores públicos, contra a própria sociedade, como bem dito aqui, ao se quebrar a estabilidade de um servidor público, que é uma garantia da sociedade, de não estar ali, né, ao dispor do gosto, da forma de agir do governante de plantão, e sim, ele está ali, ele tem uma carreira, ele tem um motivo para estar ali, os governantes passam e ele ficam, há um aprimoramento ao longo dessa carreira, um aperfeiçoamento, né? Então, sim, do ponto de vista do movimento a serviço do Brasil, o interesse é de ir até o final, na proteção do serviço público e da sociedade. Ok, muito obrigada, Sandra. A gente tem aqui mais uma pergunta do João Paulo Santos. O governo pretende criar critérios de avaliação de desempenho anual. A nova regra evitaria demissões. Qual a posição sobre essa forma? Na verdade, no sentido da pergunta, a gente sabe que hoje nós já temos situações, a nossa legislação já permite que se faça demissão de servidores públicos. Não tem nós já temos essa previsão, só para efeito de números e dados, no ano de 2018, os dados que eu tenho aqui, só no governo federal foram demitidos por diversas situações 566 servidores no ano de 2018.
Ou seja, essa avaliação, ela já acontece hoje. O problema é que quando você tira a estabilidade, você coloca esses servidores públicos que são concursados muito mais suscetíveis à intervenção dos governantes de plantão. A avaliação de desempenho, ela não é ruim, desde que tenham critérios objetivos e não passem pela subjetividade dos chefes do momento, porque muitas vezes esses chefes são cargos em comissão, cargos de confiança, colocados pelos governantes de plantão. Então, essa subjetividade que é o perigo, você ficar à mercê de uma legislação infraconstitucional para regulamentar essa questão das avaliações periódicas, é muito perigoso. Agora, quando você tem uma avaliação que avalia realmente a eficiência com critérios muito objetivos, não é que isso seja ruim. O problema é que quando você coloca esse critério de avaliação, juntamente com a perda da estabilidade, você corre sério risco para a sociedade. A estabilidade, ela não é um privilégio, como disse o nosso colega Ledor. Ela é uma garantia, ela é um direito da sociedade de que o serviço será prestado com qualidade, sem interferência política. É isso. Muito obrigada, Clóvis. A gente tem mais uma pergunta no chat do H. Souza. Quais as ações propostas pelo Movimento Serviço do Brasil? Então, nós iremos fazer uma série de ações com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população a respeito dessas propostas do nosso governo, né? Dentre elas, nós vamos atuar muito nas mídias sociais, tá? nas redes sociais, nós iremos atuar também na rádio, né? Com o objetivo de conscientizar a população de que a maior prejudicada, caso a PEC emergencial e a reforma passem, será a sociedade, será a própria população, que verá, no momento de crise, em que nós temos a necessidade de mais serviços públicos, em que a sociedade ela mais necessita dos serviços públicos, nesse momento, nós vamos ter uma redução desses serviços públicos com o objetivo que deixarão de atender a população. Tá? Então, nós vamos atuar nas redes sociais, nós vamos atuar em rádio, nós vamos atuar na mídia, sensibilizando também os deputados que irão votar nessa PEC, para que votem contra essa PEC e a favor da sociedade brasileira. Muito obrigada, Isaac Lima. A gente tem aqui mais uma pergunta do chat da Silvana. O PEC volta-se ao estado anterior da Constituição Federal de 88, quando as pessoas eram indicadas para cargos públicos como favores eleitorais? Qual a opinião de vocês? Só, se tu puder repetir, Joana, a tua, quando tu falou, falhou um pouco o áudio. Ah, tá bom. A Silvana Sana pergunta aqui no chat do YouTube. Com a PEC, volta-se ao estado anterior à Constituição de 1988, quando pessoas eram indicadas para cargos públicos como fatores eleitorais, como favorais? Sim, Então, a gente volta aí à era do cabide de empregos, né? E aí da descontinuidade da prestação de serviço, como a gente já falou, porque você deixa de haver o concurso público como forma de entrada para o serviço público. Aliás, e ressalte, o concurso público é o mais democrático, porque ele é aberto à participação de toda a sociedade. Então, você volta a isso, e cada vez que você troca um governante, troca um prefeito, troca um administrador público, o servidor público, uma vez que não tem estabilidade, que não passou por concurso, a tendência é que ele também seja substituído por aquele que viesse suceder esse administrador público, esse governante. Então, você tem a descontinuidade, é o aprendizado, é o conhecimento, é a técnica que você possui, toda vai embora. Então, cada vez que você tem uma mudança,
tem, então, também uma mudança do quadro de servidor que perde a estabilidade, não tem o concurso público mais. Então, é um grande retrocesso da PEC e é o que a gente chama de cabide de emprego, né? Favorecer o cabide de empregos por indicação. Complementando a fala da Sandra, que eu acho importante destacar, que a alteração, ela faz de que forma, né? A gravidade é quando tu enxerga o contexto completo da PEC. De um lado, nós temos a avaliação de desempenho, que pode fazer regulamentada em estados, municípios, de maneira individualizada. Então, tu tem uma possibilidade ampla de demissões de servidores públicos. E, por outro lado, tu tem a abertura do mecanismo dos cargos em comissão para funções que hoje são restritas a cargos de direção, chefia e assessoramento. Com o texto novo da PEC, nós temos a possibilidade de inclusão de cargos comissionados, de livre nomeação, de indicação direta do prefeito ou da autoridade pública, não importa, mas tu tem a possibilidade de indicação para cargos de função técnica também, sem nenhum tipo de, mesmo processo simplificado de seleção. Então, é de livre nomeação e exoneração do administrador público. Então, vejam, tu tem, no arcabouço da PEC 32, tu tem aí a possibilidade de demissão ampla de setores e, por outro lado, da contratação por vínculo precário de cargos comissionados para funções técnicas e burocráticas. Então, é bastante grave, a gente tem essa avaliação de uma perspectiva patrimonialista e coronelista a partir de agora no serviço público com a adoção da PEC 32. Resumindo, né, Ledu? Seria aí, na verdade, Joana, um prejuízo incalculável. Essa estrutura, essa forma de acesso prevista na PEC 32, ela realmente traz aí, respondendo a pergunta, de volta aquelas velhas práticas de apadrinhamento no serviço público, de loteamento de cargo no serviço público. Então, a gente imagina e vê aí um prejuízo muito grande para a sociedade. É realmente um retrocesso. Ok, muito obrigada, Clóvis. A gente já está chegando ao final do nosso lançamento. Gostaria que as pessoas colocassem, quem tiver mais alguma questão, por favor, ou mandar para o telefone, o WhatsApp 061 992359528, que está no nosso chat do YouTube. Ou então pode mandar aqui no chat do YouTube mesmo. Estamos chegando às considerações finais. Nós temos aqui uma pergunta do Celso Magliani. Ele gostaria de perguntar ao Clóvis qual a potencialidade de prejuízos na arrecadação com a redução de jornada de 25% com os quadros do fisco já extremamente reduzidos. 59528. Obrigado, Celso, pela pergunta. Realmente, a gente tem hoje um quadro defasado, tanto no fisco federal quanto nos fiscos estaduais. Imagino que nos fiscos municipais não seja diferente também. Inclusive, nos pequenos municípios, a gente já sabe que não há uma estrutura de administração tributária eficiente, mas com essa redução de carga horária, o prejuízo ele torna-se incalculável, é muito grande, porque nós realmente vamos deparar com a redução significativa da fiscalização e das auditorias realizadas pelos fiscos, né? Isso, quando o contribuinte que não é bem intencionado, que ele está mal intencionado, que ele se aproveita das brechas da legislação, ele percebe que não está sendo acompanhado, monitorado pelo fisco, é aí que aumenta o nível de sonegação. Nós já trabalhamos hoje com um montante calculado de sonegação em torno de 500 bilhões de reais por ano. Ou seja, é um número absurdo. Então, você imagina se você diminui em 25% a carga horária dos trabalhadores do fisco. As consequências disso para a saúde financeira dos entes federados, estados, municípios e da própria União. Então, é um prejuízo incalculável. Eu realmente não entendo a lógica da proposição feita nessa PEC emergencial. É claro que a gente vê declarações de que, se não houver aprovação da PEC emergencial, são declarações sem um fundamento
que consiga comprovar essa lógica, nós não conseguiremos cumprir o orçamento fiscal. A lógica não tem sentido. Eu acho que, assim, ela vai no sentido oposto àquilo que a gente acredita que é num serviço público de qualidade. E o serviço público de qualidade, ele só vem se os cofres dos entes federados tiverem sido abastecidos com a arrecadação. É isso. Perfeito, Clóvis, muito obrigada. A gente tem aqui mais uma perguntinha, então, do Ricardo Carlos Soares Figueiredo. Quais os mecanismos que podem ser usados pelas entidades sindicais e a sociedade para frear a PEC? Nesse momento, o principal mecanismo é a pressão em cima dos parlamentares, dos representantes da sociedade. Porque se eles representam a sociedade, eles não podem, nesse momento, aprovar uma proposta dessa. Tem que ser apresentado e discutido, e aí a gente tem que ressaltar também o momento de que está sendo discutido e de que forma que está sendo feito, sem números apresentados de forma concreta, sem a preocupação em números, em estudos que possam ter uma seriedade e que sejam feitos de forma isenta. Então, o que a gente percebe é que é a pressão sobre os representantes do povo, que estão lá no Congresso Nacional para fazer essa representação. Então, nós temos que perguntar aos representantes do povo se é realmente isso que eles querem, retirar o acesso do cidadão aos serviços públicos, à educação, à saúde, à justiça, se eles querem favorecer a sonegação fiscal, porque é tudo isso que a gente vê que a PEC faz, se querem favorecer a corrupção, o que é que eles pretendem em nome da população brasileira. Então, a pressão em cima dos deputados é o que a gente precisa fazer, e a gente faz isso a partir da conscientização da sociedade do quanto ela está sendo prejudicada com essa perda, né, com essa reforma, com essa PEC emergencial e a reforma administrativa, e para que ela vá, então, buscar dos parlamentares a rejeição a essa proposta de emenda à Constituição e a essa reforma administrativa que não busca reformar para melhor o Estado. Ela busca fragilizar o Estado, fragilizar a sociedade nos seus direitos essenciais. Só complementando aí o que a Sandra falou, Joana, é união, né? Isso que nós estamos fazendo aqui no movimento A Serviço do Brasil, das entidades que defendem um serviço público, união das entidades que defendem a sociedade, para que juntos possamos pressionar realmente os parlamentares para que votem contra essa PEC, para que votem contra essa reforma. Como diz o slogan da nossa campanha, o servidor serve à população. E a reforma administrativa serve a quem? A sociedade que não é, a população que não é. Serve apenas a um pequeno grupo que deseja desestabilizar e fragilizar as instituições públicas do país. Perfeito, Isaac. Muito obrigada. Agora a gente vai para a última pergunta antes de encerrar o nosso lançamento. É a pergunta da Fabiola Toni. Teremos uma data para o movimento único de todos os servidores? Essa data de movimento único, o trabalho de estar unificando já, né, já nos unificamos no movimento a serviço do Brasil, e a proposta desse grupo, desses segmentos que se unem nesse momento em defesa do Brasil, da sociedade, é de fazer todo o trabalho conjunto, inclusive manifestações conjuntas. Então, há sim a expectativa que as entidades já estão discutindo, de fazer manifestações também conjuntas, de vários tipos. Perfeito, Sandra. Esse movimento, ele começou a ser discutido há um tempo atrás, com algumas entidades, e vem recebendo adesão de diversas outras entidades. Então, é um movimento aberto, de qualquer entidade que está aí preocupada realmente com a qualidade, com a prestação de serviço público.
Eu acredito, respondendo mais diretamente à pergunta, que no momento seguinte, com a conscientização da população dos prejuízos que essas PECs trarão, caso sejam aprovadas, a própria sociedade, juntamente com os servidores públicos, devem aí organizar movimentos únicos de mobilização, movimentos de rua, para tentar fazer esse convencimento dos parlamentares que vão votar essas propostas do prejuízo que eles trarão à sociedade. A gente sabe que existem outros movimentos, outras frentes, trabalhando no mesmo sentido, mas eu acho que tem que ressoar essa voz junto à população para que juntos a gente consiga barrar esses projetos que estão aí, que são tão prejudiciais. Perfeito, Clóvis, muito obrigada. Então, obrigada a todos por assistirem ao lançamento. Para saber mais sobre esse movimento, acesse o site aserviçodobrasil.com.br e acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Muito obrigada por acompanharem e estamos juntos. Obrigada a todos. Obrigado também, estamos juntos. Obrigada.